Então, adoção para constelação, é importante pensar qual o olhar que a constelação tem para a vida, para todo, né? Todo o sistema, que é um olhar do fluxo. Então, o fluir da vida que a gente recebe dos nossos antepassados e que a gente passa adiante. A figura que eu gosto de usar é uma figura da mangueira do jardim, que às vezes ela está lá presa em algum lugar, uma dobrinha, e o fluxo diminui. A gente brinca que a constelação vai investigar aonde está essa dobra e vai ajudar a pessoa, né, o constelado ali, a mudar de postura para que esse fluxo retome. Então essa é a intenção da constelação como um todo. Na adoção, ela vai ter sempre um olhar de onde veio o fluxo, né, da onde passou essa vida. E essa vida passa pelos pais biológicos, né? Não pelos pais adotivos. Os pais adotivos têm a sua importância, o seu lugar, mas a importância e o lugar de entrega da vida é dos pais biológicos. Então, o Bert diz que é o ideal de uma constelação, se não de um sistema, que essa criança não possa efetivamente ficar com os pais, seria que ficasse com alguém do clã, ou seja, com os avós ou talvez com os tios. Seria mais fácil refazer o vínculo com esses pais, né? Manter viva a memória desses pais, vamos dizer assim. Isso que a gente sabe que na prática não é assim, né? Muitas vezes isso não é possível, mas esse seria o mundo ideal. Tá, esse mundo ideal não acontece, vamos partir para uma adoção. O Bert fala que o importante da adoção não é a intenção dos pais biológicos no momento que entregaram essa criança para adoção, e sim a intenção dos pais adotivos na hora que recebem essa criança. O que a gente conhece da prática? Da prática, os pais vão em busca da adoção quando não é possível um filho biológico. Em regra, isso tem as exceções, é claro. Em regra, os pais não conseguem ter filhos e talvez acham que por isso o casamento precisa, vão em busca da adoção. O que acontece? Aqui há uma desordem. O fluxo normal da vida é passar dos pais para os filhos, e os pais são grandes. Quem dá são os pais e quem recebe são os filhos. No momento que os pais vão em busca de uma adoção com essa intenção de suprir uma carência, de uma compensação de algo deles, eles estão menores que os filhos. Então, as disfunções podem acontecer. Na prática, a gente vê isso muitas vezes, muitas histórias a gente conhece, de adoções em que os adotados não acolhem os pais adotivos. Problemas de relacionamento, problemas com droga, problemas com não aceitar o que recebem, não querer estudar, apesar que tem às vezes condições, não querer ir para a vida profissional, mesmo tendo condições. Então, os filhos não estão prontos para receber, né? Porque os pais não estão no lugar de dar, assim, de receber. Então, é bonito de você olhar quando uma adoção ela é feita, vamos dizer assim, quando ela tem mais chance de dar certo, é quando a intenção está olhando para a criança, para o bem da criança, para a necessidade da criança, e não para dos pais. Interessante isso, né? Então, quando está nesse lugar dos pais sendo maiores, né? Podendo dar para essa criança que está nesse momento precisando. Seria mais ou menos a posição dos avós ou dos tios, né? Talvez essa criança não estivesse no plano ali, mas por uma necessidade os avós acolhem, os tios acolhem e cuidam dessa criança. Ok, essa é a regra. Diante dos pais, né, entre os pais adotivos e os pais biológicos, tem essa diferença. Os pais adotivos precisam olhar para esses pais biológicos como sendo menores. Quem deu a vida foi o pai adotivo e a mãe adotiva. Mas não deu condição, não poderia criar ou abandonou efetivamente, mas o sim para a vida eles deram, né? A gente sabe que essa vida podia não ter acontecido. Então tiveram a intenção de ter a vida, de dar essa vida, e daí entregaram por não conseguir cuidar. Então é interessante os pais, o Bert diz que o olhar dos pais adotivos em direção aos pais biológicos seria de gratidão e seria um reconhecimento de serem temporários. Isso é bem interessante e acho bem difícil de imaginar isso na prática. A frase, né, a constelação tem várias frases de cura, seria eu cuido dele para você enquanto você não pode, né? É cruel, a gente vai dizer, mas a mãe vai buscar de volta e tal. Até que ele volte para você. E aqui o volte para você tem outra interpretação.
Então é muito legal você perceber que tem um fluxo correto, né? Ou seja, recebeu ali dos pais a vida como veio, dentro das circunstâncias que foram, tiveram pais, né, segundo os pais ali, os adotivos, com a intenção de dar o melhor para ela, de cuidar, de poder suprir talvez, mas sabendo que são temporários. E daí flui a adoção da maneira correta, né? É lindo quando os pais adotivos percebem que estão fazendo de graça, são temporários e não querem nada em troca. Que seria a relação perfeita dos pais, né? Os pais dão, os filhos recebem, sem esperar nada em troca, também da mesma forma. Não dá para deixar de entender a adoção dentro de um sistema familiar como uma dor. Por mais que ela foi bem sucedida, que ela ajudou essa criança, né, deu as condições de dignidade que ela precisava, talvez não tivesse, ela é uma dor. Toda adoção tem por trás uma rejeição, dá para entender, alguém foi rejeitado, alguém, por qualquer que seja as circunstâncias, foi dado. Então é uma rejeição, é uma entrega. E do outro lado, o Bert usa uma frase que é meio polêmica, que eu gosto: toda adoção é também um roubo. Pesado, né? Fica pesado, eu gosto também. Mas, ou seja, essa criança foi tirada do seu sistema biológico e foi colocada num outro sistema. Então aqui a ordem também, ela precisa ser respeitada. E quando ela é respeitada, é quando flui de volta o amor nessa relação. É quando essa criança ou esse ser aí volta de alguma forma em direção aos pais biológicos. Isso pode acontecer e isso seria, vamos dizer, a solução da constelação. Na hora que a criança, né, numa constelação, quando a gente constela o adotado e ele diz: não flui a minha vida, eu não estou conseguindo um emprego, eu não me realizo, eu tenho dificuldade nos meus relacionamentos, e a gente fala, daí ele conta a história e diz que ele foi dado em adoção, normalmente o movimento é em direção aos pais biológicos. E é dolorido para o cliente, sabe? Porque aqui tem uma questão de ingratidão, parece que, nossa, salvaram minha vida e eu vou dizer que eu quero voltar para meus pais, né? É difícil isso. Então, muitas vezes, o adotado não consegue fazer esse movimento. E só que todo o sistema se compensa, ele trabalha para viver, né? Para ele fluir efetivamente. Talvez ele não volte, mas alguém da próxima geração, volte em direção a esse sistema de origem. É bem lindo esse movimento. Falado tudo isso, eu posso contar para vocês um pouquinho de como foi para mim. Meu pai, eu até recebi umas mensagens essa semana, hoje, né, durante o dia, falou: nossa, eu não sabia que você era adotada, eu não fui adotada. Meu pai foi adotado. E uma adoção, como eu falei, é uma dor para um sistema inteiro. Então tem reflexos também na minha vida, com certeza. Meu pai foi adotado quando bebê. A história que nós tínhamos, que nós conhecíamos, meu pai tinha sido dado em adoção para a própria parteira, para a pessoa que ajudou ele no parto. Então, minha avó Bertolina deu à luz, a história que eu conhecia, que imaginava, né, que no momento do parto ela entregou, e tinham combinado entre ela e minha avó Luísa que se ela melhorasse, ela devolveria a criança. E se ela não melhorasse, ela criaria a criança meu pai. E minha avó biológica faleceu. Então minha avó Biluca, a avó Luísa, que é o nome da minha filha, você vê só que engraçado, cuidou do meu pai, e minha avó já tinha 13 filhos. Então eu consigo hoje olhar e entender que ela não fez pro bem dela, não era uma compensação, ela não estava querendo talvez vivenciar alguma coisa que não tinha sido possível, ela não estava em desacordo com o seu destino. Isso que é a questão da intenção dos pais. Já tinha filhos homens, tinha filhos mulheres, então não era, eu preciso dessa criança. É sim, essa criança precisa de mim. Então meu pai tinha 13 outros irmãos, a irmã mais nova dele tinha 16 anos, então eram todos filhos criados praticamente, tinham filhos casados. Meu pai tem muitos sobrinhos mais velhos que ele. Meu pai foi criado por essa família, e meu avô ficou viúvo, então, muito novo. Se você imaginar que naquela época tinham muitos filhos, todo mundo, meu avô tinha só 4 filhos, então eles eram praticamente recém-casados, dava para dizer. E meu avô não soube lidar com tudo isso, como ele ficaria sozinho.
Então, meu pai era um bebê e tinha uma tia com 2 anos a mais que ele. Então, devia ser 2, 3, 4, uma sequenciazinha, né? Uma escadinha. E meu avô, ainda por cima, aconteceu um acidente e pegou fogo na casa do meu avô. Então, meu pai sabia da história, que meu avô pegou uma carroça, anotem, nota mental, carroça, depois a gente conversa sobre isso, colocou as crianças dentro e foi embora. E meu pai não sabe para onde. Passou meu pai. Depois tem um episódio que meu avô voltou uma vez e meu pai contava como se meu avô não tivesse reconhecido ele. Meu pai já era grandinho, então alguns anos, sei lá, 2, 3 anos, não sei dizer. E ele perguntou quem que é. E minha avó adotiva falou, esse é teu filho, compadre. Então meu pai contava isso como como é que eu vou te dizer assim, meu pai não me rejeitou de novo. Era essa a minha interpretação a vida toda. Então meu pai nunca quis ir em busca dessa família biológica. Eu, em compensação, desde que nasci, desde que eu me entendo por gente, esse é um assunto que palpita no meu coração. Sempre quis saber, meu pai contava essas histórias, eram todas pra mim, eu que tinha curiosidade. Meu irmão fala que poucas coisas ele escutou, ele descobriu várias coisas agora porque ele não tinha prestado atenção. Mas pra mim sempre foi impactante de alguma forma. Olha que legal, no sistema sempre alguém volta. Isso que é interessante. Meu pai então não foi em busca, cresceu e eu brincava, ele achava que meu avô tinha ido em direção ao Mato Grosso. E eu falava assim, pai, quer ver que o vô, quem conheceu meu pai era muito engraçado, falava assim, quer ver que o vô foi, tomou posse de umas terras e é um fazendeiro, é um mega milionário hoje, nós estamos aqui perdendo tempo. Meu pai dizia, como eu sou de azar, não, vai estar doente, eu ainda vou ter que cuidar. Comigo não. Então meu pai nunca teve esse desejo, ou se teve, não nos contava sobre isso. Minha mãe queria que a gente fosse nesses programas de TV buscar, sabe, aqueles, o Gugu, sei lá, que eram programas da época, que encontrava os parentes. Minha mãe tinha esse desejo, meu pai falava, de jeito nenhum, meu pai nunca nos autorizou. Procurei algumas vezes internet, mas nunca encontrava nada, nenhum rastro, até porque meu avô se chamava João Ferreira, e tem pouco João Ferreira, né, no Brasil, e minha avó chamava Bertolina. Então era mais difícil, mas eu nunca havia encontrado nenhuma notícia. Até porque eu achava que estava pro lado do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso do Sul. O que aconteceu? Meu pai faleceu, depois minha mãe veio a falecer também. E eu trabalhando com as constelações há muito tempo, né, incluindo esses avós biológicos da minha vida. Eu tinha várias imagens na minha cabeça, imaginava minha avó, imaginava meu avô, traços do meu pai que passaram para mim, eu imaginava ser no deles. Então, assim, vários exercícios eu já tinha feito sobre isso, mas nada muito efetivo. O ano passado, nós fizemos uma jornada de constelação de 4 movimentos, que foi muito legal. Em setembro, a gente fez o primeiro movimento, que era olhando para as raízes. Foi lindo o movimento, foi interessantíssimo. Em setembro, nada por acaso, eu constelei uma amiga muito querida, Milena, e falamos sobre isso, sobre em busca das origens. Falei, eu também não sei a origem, né? Não tenho muita história, porque não tenho muita informação sobre a família do meu pai. E ela falou que também tinha algumas dúvidas. Ela foi para casa com umas tarefas de casa, que a pessoa sai da constelação, e encontrou um site super interessante. Depois, se alguém tiver interesse, me pergunta que eu passo o site. E ela falou, Jana, olha esse site aqui, eu encontrei várias informações da minha família, encontrei a certidão de casamento dos meus avós, agora eu tenho o nome até do bisavô e tal. Contou, super empolgada. Eu já havia entrado nesse site há um tempo atrás, eu nunca tinha encontrado nada. Falei, vou tentar, sabe, do nada, assim, numa sexta-feira, coloquei os dados do meu avô e da minha avó e, para surpresa, encontrei uma certidão de nascimento de uma pessoa chamada André, e dizia que os avós maternos dele eram João Ferreira e Bertolina Stockler Ferreira. Menina, eu lembro da emoção daquele momento, sabe? E como assim? Se ele tem os mesmos avós que eu, ele é meu primo, né? Então ele existe, é um rastro. E eu fui atrás desse André nas redes sociais, LinkedIn, encontrei alguma coisa, mas não tinha certeza se era ele. Daí encontrei um irmão que era mais ativo nas redes sociais. Eu sei que de sexta-feira para segunda-feira eu já estava no grupo da família, para vocês terem uma ideia. Foi muito legal, me acolheram super bem. Falei, gente, né? Oi, eu acho que eu sou sua prima. Dele, como assim? Daí começamos a explicar, conversamos bastante, trocamos um monte de informação. Eu recebi fotos dos meus avós, meu pai nunca teve essas fotos, então eu vi a imagem do meu avô e da minha avó.
E as coisas começaram a fluir de uma forma tão interessante, continuando as jornadas, né, com o pessoal que ia no hotel, lá nas vivências. Na última vivência, se não me engano, era trabalho, futuro, eu recebi um e-mail desse site dizendo que foi vinculado a um outro documento. Esse site é mantido pela Igreja Mormon e eles vão alimentando essa informação, é bem interessante. E encontrei a certidão de óbito do meu avô, então sabia onde ele morreu, com a idade que ele morreu, o que ele tinha morrido. E uma coisa me chamou muita atenção, a profissão dele. Meu avô era pescador, depois eu volto a falar sobre isso também. Nota segunda, tem a carroça e tem o pescador. E eu comecei a conversar com esses meus primos de Porto Alegre, eles estavam em Porto Alegre, próximo demais de Criciúma, não dá 300 quilômetros de Criciúma, onde a gente viveu a vida inteira. Então, meu avô estava do lado o tempo todo e meu pai não foi em busca, ou seja, não tinha esse desejo de buscá-lo. Meu avô se estabeleceu em Torres, que é uma praia do Rio Grande do Sul, a menos de 1 hora de Criciúma, para vocês terem uma ideia. E eu encontrei esses primos, uma prima muito querida, Adriana, me deu um monte de informação. Eu tinha uma tia viva, a última tia mais nova, a tia Maria, faleceu 1 mês antes de eu ir para lá. E me deu esse desejo, eu vou. É muito engraçado, porque hoje eu paro, talvez a minha razão diga assim, não precisava ter ido, eu podia ter ligado, podia ter falado por vídeo. Mas eu tinha o desejo de ir, e é muito interessante. Depois eu entendi o porquê, né? Fazendo as minhas leituras, eu percebi. Alguém tem que voltar, então tem que ir em direção. Então esse movimento, eu comprei passagem, fui para Porto Alegre doida, sem conhecer ninguém, sem eles me conhecerem também bem, outros doidos de me receberem lá sem me conhecer. Me joguei. E eu passei lá 2 dias e eu tive chance de conversar com eles, trocar muitas informações, descobrir coisas novas, do tipo assim, meu pai não foi dado nessa imagem que eu tinha recém-nascido, porque meu pai chegou a ser registrado em nome do meu avô e da minha avó. Por isso que eu encontrei essa família. Então eu imagino que ele tenha vivido, a gente acha que ele viveu um tempo com eles. E minha avó ficou muito doente e meu pai também ficou muito doente. Era alguma doença do fígado, era alguma questão assim, importante, tanto é que minha avó faleceu disso. Então minha avó ficou muito doente, meu pai junto com ela, foi daí que ela pediu para essa comadre cuidar dele. Então não foi no pós-parto simplesmente, sabe? Foi um tempo depois. Então meu pai teve um tempo ali com a minha avó, que isso também me trouxe no coração uma coisa boa. Meu avô, desnorteado, sem a esposa, com as crianças pequenas, com a casa pegou fogo, ele não tinha mais nada, literalmente. Ele pegou a carroça e foi embora. E eles passaram por muita dificuldade, muita dificuldade. Então, assim, quando ela foi me contando as coisas que aconteceram durante a infância da mãe dela, que ela sabia de informação, eu falava, meu Deus, meu avô foi muito generoso com meu pai. Ele fez exatamente pelo bem do meu pai. Ele se justificava que não tinha como levar a criança doente. Tanto é que meus primos não sabiam que era um menino, achavam que era uma menina, porque eles se referiam a ele como uma criança. Então essa criança foi dada pelo bem, porque estava muito doente. Então alguém cuidaria efetivamente dessa criança e provavelmente levando ele não teria condição de cuidar. Meu avô se envolveu com uma mulher que não era boa com as crianças, ele pegou as crianças e foi mais para frente ainda, foi daí que ele se estabeleceu em Torres e viveu o resto da vida dele lá como pescador. O que eu descobri no sistema do meu pai? Muita criança foi dada, muita criança foi perdida nessa história, olha que interessante. É uma dor que se repete de alguma forma. Foi com meu pai, né? Foi meu pai, meu avô tinha uma outra filha que ele pegou de criação, meus tios perderam outros filhos, deram filho em adoção. Minha tia perdeu filhos, bebês, né? Recém-nascidos, essa minha prima perdeu, eu perdi, eu tive abortos, meu pai perdeu 2 filhos. Então, assim, essa questão era muito forte no nosso sistema. Conversamos muito sobre isso, eu e a Adriana chegamos a uma conclusão de que por muito tempo eram perdidas crianças nessa história e agora a gente se encontrou, então a gente rompeu, né, com essa sequência, agora podemos nos encontrar, é possível ficarmos juntos e foi muito lindo esse encontro, né, teremos com certeza outras oportunidades, mas foi um resgatar de uma história, eu não sei dizer para vocês exatamente qual é a sensação, mas de
completar algo que estava faltando. Isso foi muito legal, assim, foi muito interessante para mim. Tenho certeza que para meus filhos de alguma forma vai refletir, para o meu irmão, para o meu sobrinho. Então eu acho que é uma volta, né, de todo um sistema à sua origem. Então eu tenho fotos do meu avô, eu vou postar depois para vocês. É muito bonitinho. Tem uma foto deles numa carroça. Isso para mim é muito simbólico, assim, é um vínculo das histórias, sabe? Tudo vai fazendo um sentido de alguma forma. A ideia não é buscar, eu não tinha essa intenção de ir para Porto Alegre para entender o que aconteceu, o que foi feito, por quê abandonaram meu pai, não. Eu sei que hoje estamos aqui, meus filhos estão aqui hoje, porque meu avô João de alguma forma entregou meu pai para minha avó Luísa, para o meu outro avô João, senão não estaríamos. Então, sim, é tudo como foi, né? Tinha que ser desse jeito. É isso que a constelação fala. Quando eu olho para trás, sem o peso do julgamento, eu acho que por muito tempo meu pai carregou isso e eu também carreguei. Por que meu avô não voltou? Por que meu avô não foi buscar? Por que meu avô deixou meu pai? E hoje eu entendo que meu avô fez o melhor que podia para o meu pai, sabe? Então, as condições que meu pai teve, diferente talvez um pouco do que os filhos dele tiveram, a falta existiu, não dá para negar. Meu pai podia dizer que não queria, mas no fundo meu pai sempre se sentiu rejeitado de alguma forma. Eu, por minha vez, eu me senti rejeitada, me senti muito acolhida por essa família, faço parte, me sinto uma das pessoas. Minha tia faleceu, por exemplo, em dia 9 de dezembro, a minha prima me contou de madrugada, sabe? Eu me senti assim, nossa, eu sou parte. Interessante isso, né? São pequenos sinais que fazem diferença pra gente. Então, eu acho... eu falei do pescador, que eu queria contar essa história. Então, eu sempre achei que meu pai precisava ter ido ao encontro do meu avô, né? E descobri, quando percebi que meu avô era pescador e não talvez agricultor, que eu imaginava que fosse, ou qualquer outra função, meu pai era apaixonado por pesca. Paixão, não é paixão, gente, paixão enlouquecida. Meu pai dizia que se ele pudesse, ele comeria peixe no café da manhã, no almoço e no jantar. Todo mundo sabia disso, assim, paixão do meu pai. As minhas tias, o pai da minha mãe, quando meu pai ia visitar, todas faziam peixe para ele, porque sabia que ele ia ficar doido. E eu contei isso para minha prima, e ela falou, nossa, meu avô era louco por peixe, olha que interessante a nossa conversa. Eu falei, meu pai era doido em peixe. Ela falou, nem fale. Meu pai, eu tenho uma memória de ter ido na casa do vô João, ela me reportando a história dela da infância, eu muito pequena, e meu avô fazia um pirão de peixe. Menina, meu pai amava um pirão de peixe, sabe? Era a paixão da vida dele. Daí eu falei pra ela assim, nossa, só falta você me dizer que era com tainha frita que ele comia. Já não era com tainha frita, sabe? Então, o que eu entendi? Meu pai, aqui dentro, tinha encontrado meu avô há muito, muito mais tempo do que eu podia imaginar. Eu estava querendo encontrar aqui com a mente, eu queria as informações, a minha busca era nesse nível. Enquanto que meu pai já tinha feito esse encontro num nível muito mais profundo, muito mais intenso, que é onde a gente se encontra na constelação, né? Um nível de alma mesmo, não no nível da mente, não é na minha cabeça. Então o que aconteceu? Eu precisei usar minha cabeça, encontrar com eles para entender que aonde eles têm que estar é aqui dentro. E eu falo para vocês que hoje eles estão. Meu pai pescava muito no mar, eu lembro de criança a imagem do meu pai entrando no mar e eu ficando com medo, preocupada. Ele levava a rede, não sei se vocês já viram isso acontecer, é lindo. A pessoa vai entrando no fundo do mar, vai soltando a rede e depois puxa um arrasto, né? Alguma coisa assim, tem muito em Santa Catarina. E pega os peixes ali. Então, e minha mãe ia com ele, eles puxavam essa rede, era uma alegria para ele, sabe? Era com certeza o paraíso para o meu pai, era diante do mar. Então eu consigo imaginar hoje que meu pai estava ali encontrando meu avô, fazendo exatamente a mesma coisa que meu avô fazia. Com certeza, meu avô entrava, não tenho essa informação, mas eu sinto que é isso. Meu avô entrava com a rede, fazia o mesmo movimento e recolhia os peixes, sabe? E fazia o mesmo pirão que meu pai gostava. Então meu pai, de alguma forma, já estava conectado com essa família de origem. Precisou eu, talvez, colocar minha mente para funcionar e encontrar com eles. E onde que eu encontro? Encontro no meu coração. Então hoje eu tenho a fotinha do meu avô, quem conheceu meu pai vai ver que é super parecido com ele, é só mais emagrecidinho, assim, mais envelhecido, né, pelo sol, por tudo. Então meu pai com certeza tá ali. Eu tenho uma foto do meu avô, da minha avó e numa carroça, né, com duas crianças que eu não sei quem são ali, são muito pequenininhas,
Então eu tenho tudo isso hoje. Então eu me sinto hoje como? Fluindo mais para a vida. Tenho mais força para ir para a vida. E é gostoso assim, ter essa sensação, sabe? A minha mangueira do jardim foi de alguma forma desdobrada e pode fluir melhor. Reflexos da minha vida, dos meus filhos e talvez das pessoas com quem eu encontre. Então, para isso eu queria dizer que se você tem uma adoção na sua família, se você é uma pessoa adotada, ou se você adotou uma criança, olhe com esse outro olhar. Talvez pode ter fluído tudo super bem e tá tudo muito no lugar correto, perfeito. Mas talvez tenha algum ruído aí que precisa ser olhado. Pode me chamar, a gente pode olhar juntos de repente e encontrar uma solução para isso. Só posso dizer que todos ganham, né? Com tudo na constelação, quando um trabalha por esse sistema, todo o resto do sistema, de alguma forma, vai um pouquinho mais para a vida. Ok? Era isso que eu queria contar para vocês. Desculpa aí a condição da internet, deu uma entrada, uma saída. Tentei resumir aqui para poder contar isso. Daqui um pouquinho eu vou postar a foto do meu avô, para você dividir com vocês essa alegria, esse lugar que eles têm hoje no meu coração. Se quiserem alguma dúvida, alguma coisa, só me chamar. Tá bom? Beijo, boa noite, obrigada, gente.